Podemos ficar sentados, meus irmãos, minhas irmãs. Então, querido Padre Manuel, os nossos diáconos Márcio e Passarinho, meus irmãos todos e todas, os que aqui se encontram, os que estão acompanhando pelo YouTube, os que não conseguiram um jeito de estar aqui, mesmo da paróquia, em função de doença, às vezes de trabalho, mas que estão acompanhando. Algumas pessoas disseram isso a mim: não vou poder estar, mas vou acompanhar. 4 pontos para mim são importantes nesta tarde, que levam então a discriminação contra alguém ou a crucifixão de alguém. O primeiro ponto é o ciúme. O ciúme cria um metabolismo interior nas pessoas, em nós seres humanos, que domina a pessoa. Daí em diante a pessoa não consegue vencer a si mesma. Ciúme, às vezes, entre os irmãos, numa família, entre os moradores de uma rua, entre os moradores de um condomínio, entre os moradores de um sítio, entre uma equipe de trabalho. O ciúme leva à morte. Mas ele não para aí, ele segue. A segunda obra decorrente do ciúme é terrível: a inveja. A inveja é tão grande que causa um mal tão grande que faz as pessoas, nós, esquecermos do Pai Nosso. Seja feita, como é? A tua vontade. O resto? Como é? Pai Nosso. Pronto, para aí. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aqui está o ponto que fere a inveja. A inveja é exatamente a pessoa decorrente do ciúme, cresce em si um lodo terrível de inveja do outro. Diz o evangelista que Herodes entregou Jesus por inveja. Por inveja. A causa, então, dos fariseus, dos saduceus, dos doutores da lei, de entregar Jesus, incrível isso, foi por inveja, ocasionado pelo ciúme, porque eles achavam que eram donos do povo, que eles podiam fazer o que quisessem com o povo. Como apareceu um homem que foi diferente dos outros, que teve uma relação de convivência bem diferente, que não queria dominar ninguém, que não queria domínio sobre ninguém, absolutamente sobre ninguém. Queria os homens e as mulheres livres. Eles têm o ciúme, porque perde o povo, e eles criam, alimentam a sua inveja, porque não tem o que Jesus tem. Mas a gente é do mesmo jeito. Então, como é importante a gente cuidar tanto do ciúme, todo mundo,
Ninguém está fora. Todo mundo. Não deixemos que o ciúme exista em nós, para que não tenhamos inveja de ninguém. No seminário, eu aprendi logo cedo essa lição. Padre Hudson dizia para nós: olhe, nunca tenha inveja do seu irmão padre por ele ser bem-sucedido. Pelo contrário, se alegre com ele. Fique alegre quando um irmão... Eu não entendi aquilo no começo, né? Como é que entre padres pode ter isso, né? O padre é o mestre que não deve ter ciúme, que não deve ter inveja. No coração do padre não deve ter nem ciúme, nem inveja, nem os outros pontos que vêm depois, os outros dois. Então é muito importante para nós todos olhar que o projeto de Deus foi interrompido na terra e que foi preciso Jesus morrer porque as pessoas têm ciúme, têm inveja. Como foi lá no começo, no texto belíssimo, Poema da Criação, que a gente sabe que é mitológico, né? Mas mitológico não significa mentiroso. O diabo teve ciúme de Deus com uma mulher. Qual foi a mulher? Lá no começo da criação. O diabo teve ciúme de quem? Eva, que não era nem mulher dele, era mulher de Adão. Mas, por ciúme, ele chegou à inveja do casal e fez o pecado entrar. É uma narrativa mitológica perfeita, linda, muito importante. Mas vamos mais na frente. Teve 2 irmãos, logo depois. Qual era o nome dos 2 irmãos? Foi o que aconteceu? Caim matou Abel porque teve ciúme e teve inveja. E aí já não era de mulher. Era porque a horta de Caim não dava certo. Mas a criação de Abel dava certo. Porque vem junto da inveja e do ciúme o apego, querer tudo para si. Lá vai. Aí Caim oferecia os melhores frutos a Deus? Não. Caim oferecia os frutos podres. Abel oferecia a ovelha pura, melhor, sem mancha, linda, para o altar do Senhor. Por isso, então, como é importante a gente entender, por este lado relacional, que se o lado da convivência, das relações, não vão bem, as coisas podem ir em derrocada. Mas o passo seguinte é pior, vai crescendo, né? Ciúme, inveja, aí vem outro passo, ódio. Ódio. Aí o ódio já é terrível. Terrível. Fica guardado no coração. E para tirar dá um trabalho muito grande. Vem do ciúme, vem da inveja. Pode prestar atenção. Aí o ódio é um passinho da morte. O ódio mata as pessoas, mata todos nós. A gente já sabe que o ódio mata mais a quem tem o ódio do que quem é odiado. A gente já sabe que o perdão liberta mais a quem tem o ódio do que a quem é perdoado. Mas por que a gente não faz? Por que a gente não insiste, então, o remédio está lá atrás. Não ter ciúme, não ter inveja, não terá ódio. Teve ciúme, teve inveja, tem ódio. E o ódio, então, leva ao 4º ponto da via sacra.
A vingança manda matar. A vingança manda matar. A vingança manda a própria pessoa matar ou leva a pessoa a ser morta. Então, esses 4 passos eu tiro das confissões. As confissões que eu vi ontem e hoje, esses dias, me levou a preparar essa homilia nesses 4 pontos da vida. Até cheguei a pormenorizar algumas pessoas durante as confissões. Que nós possamos então, no mundo de hoje, que é um mundo dominado não pelo amor, mas é um mundo dominado pelo ódio, que a gente possa fazer a nossa árvore nesse sentido. Olhando os personagens da história de hoje, olhando a vida da gente, olhando a vida da igreja, olhando a vida da sociedade, então que nós possamos vencer isso, para não repetir a via crucis de Jesus. Quando você não tem ciúme, você partilha. Alguém está precisando, você partilha. Você é capaz de partilhar. Você não está agarrado a nada, não quer nada para si, quer para todos. Quando você não tem inveja, então você está bem, está feliz, está alegre, satisfeito. Como diz São Paulo, então, alegre quando tem e alegre quando não tem. Quando você não tem ódio, automaticamente você está aberto para amar. E a melhor coisa do mundo é amar. Porque quanto mais se ama, mais o primeiro passo de ser amado acontece. E quando não tem ódio e tem amor, em vez de vingança, tem partilha, tem banquete, tem refeição, tem festa, tem alegria, tem encontro, uma beleza. Eu desejo para vocês que cada um de nós, eu estou dizendo a vocês que, assim, tinha um padre, o padre Manolo Medina, ele orientou o ano para 12 anos da gente. E ele dizia assim, olha, sempre faça esse caminho. Antes de qualquer sacramento, reze. Depois de qualquer sacramento, reze. Então, a escuta de vocês nesta Semana Santa, nesta Quaresma, me ajudou então muito a poder trabalhar esses aspectos dentro de mim. Nunca ciúme, nunca inveja, nunca ódio, nunca vingança. Que cada um de nós possa fazer isso, seguindo os passos de Jesus. Jesus não teve ciúme, Jesus não teve inveja, Jesus não teve ódio e Jesus não teve vingança. Por isso, o canto do servo sofredor, o 4º canto do servo sofredor, que nós cristãos atribuímos a Jesus, preste atenção no que eu estou a dizer, né? Nós cristãos atribuímos os 4 cantos do servo sofredor a Jesus. No 4º canto que foi recitado nesta missa, o servo sofredor vence, triunfa. O servo sofredor é glorificado. Então, a vida é assim. Aqueles 4 cantos que o poeta escreveu, cantos do servo sofredor, ajudam-nos a poder então viver para valer esta Semana Santa. É tanto que eu escrevi uma poesia, que é do livro que eu estou escrevendo nesses dias, que é o livro Ondas Magnéticas. Eu até já tenho falado nisso, né? E eu escrevi um poema, que no meio eu digo que Judas entregou Jesus por ciúme. De quem foi que Judas teve ciúme? De Pedro. Judas
teve o primeiro passo. O ciúme foi de Pedro. Mas não só de Pedro. Judas teve ciúme de João. Judas teve ciúme de André. Judas teve ciúme de Tiago. As duas parelhas de irmãos. Então ele foi uma pessoa profundamente ciumenta. Porque o ciumento, ele não é capaz de enfrentar a sua limitação. A primeira atitude dos finalmente de um ciumento é correr, e correr até de si. O ciumento não acredita nem em Deus, nem na força de Deus. Que cada um de nós não faça o caminho. Essa poesia é longa, né? Até ver com algumas pessoas. Então, porque na verdade é isso. Judas não precisava das 30 moedas de prata, por isso jogou fora, porque ele tinha muito mais. Ele dispunha da bolsa coletiva, do cofre comum, e no cofre comum tinha muito mais do que 30 moedas de prata. Ele entregou Jesus porque ele tinha ciúme, porque ele queria estar perto de Jesus, mas ele não queria estar perto de Jesus como alguém que o libertasse. Ele queria estar perto de Jesus porque ele queria dominar Jesus. Ele queria dominar Jesus. Então, e olhe que Pedro também tentou muitas vezes dominar Jesus. Muitas ocasiões que estão escritas, que tem as que a gente não sabe, que não está escrito, não estão escritas. Pedro tentou dominar Jesus, mas Jesus não se deixou dominar absolutamente por ninguém. Quebrou todos os requisitos e pré-requisitos daquela sociedade para viver o amor de Deus. Quebrou para viver o amor de Deus. Quebrou para transmitir o amor de Deus. Pois bem, meus irmãos, minhas irmãs, espero que vocês tenham compreendido essa minha narrativa da paixão, essa minha homilia. Talvez um padre jovem não consiga fazer, porque não tem a experiência dos anos. Mas quando a gente vai passando e vai acumulando os anos, a gente vai vendo. E todos nós, nenhum de nós está fora desses 4 pontos. Por isso é preciso ter muito cuidado, cada um cuidar de si. Cuidado, cuidemos de nós. Não deixemos de hipótese alguma que sejamos ciumentos. Não deixemos de hipótese alguma que sejamos invejosos, que tenhamos inveja. Não deixemos de hipótese alguma que o ódio exista em nós. Não deixemos de hipótese alguma que o ódio crie em nós a terrível obra da vingança. Desejo que esta tarde e noite nos ajude então a vencer essas coisas, porque o que eu estou a falar, eu já vi grandes projetos revolucionários irem de água abaixo, revoluções bem-sucedidas, talvez a maior revolução histórica, econômica, cultural do mundo, como a Revolução Soviética, foi destruída por esses passos, pelo ciúme, pela inveja, pelo ódio, pela vingança. Foi o que acabou o socialismo. Brigaram entre si por isso. É o que acaba empresas, é o que acaba famílias, é o que acaba igrejas, é o que acaba comunidades. E nas pastorais? Porque quanto mais é o horizonte menor, mais essas coisas aparecem na vida da gente. Que cada um de nós se liberte. Faça, pois, esse esforço, faça, pois, este exercício e possa agradecer a Deus esse caminho. Como eu disse a vocês, esse caminho, desde o começo da quaresma, porque eu venho refletindo já de algum tempo sobre isso, né? Mas afunilou
nessa quaresma quando eu vejo, por exemplo, alguém dizer, como foi dito semana passada lá em Recife, dizer assim: olhe, não dê dinheiro na campanha da fraternidade. A gente aqui arrecadou 3.200 e poucos reais. Foi uma boa coleta da campanha da fraternidade. Porque isso era de gente de igreja, que se diz de igreja, de uma ordem tal. Porque essa coleta vai para os bispos. Só dê dinheiro que fique na sua comunidade. Em vez de você botar o dinheiro na coleta do domingo, coloque na coleta da sexta-feira, na coleta da terça ou da quarta, mas não bote no domingo, porque não vai ficar na sua comunidade. Quando a gente vai analisar, ciúme, inveja, que gera ódio, que gera vingança. Que nós possamos, então, meus irmãos, minhas irmãs, fazer esse caminho bacana, então, de quebrar essas coisas interiores para não perder os grandes projetos. Não perder os grandes projetos da vida. Então, você gasta um dinheirão para dar escola para os seus filhos, a melhor que tem, né? Às vezes não bota nem na escola pública. Mas você esqueceu de educar que aquele menino ou aquela menina não pode ter ciúme. Você esqueceu que aquela menina ou aquele menino não pode ter inveja. Você esqueceu de educar que aquele menino ou aquela menina não pode ter ódio. Consequentemente, não pode ter vingança. Resultado, você gastou tudo, deixou de fazer muitas coisas na vida de sua família, aí a menina ou o menino se forma, primeira coisa, tchau, tchau, papai, tchau, tchau, mamãe. Não, agora a vida é minha, não tenho nada a ver com vocês, tchau, porque faltou a base desta educação profundamente cristã. Que cada um de nós faça esse caminho. Vamos então agora